Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo uma questão do Enem de 2019, do caderno amarelo, que fala sobre a questão de estática, tá? Ou ali, resultante de forças, tá? Então a questão 117. Então, slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada para a prática do esporte. As duas extremidades da fita são fixadas de forma que ele fique a alguns centímetros do solo. Quando o atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus como a horizontal, como esquematizado na figura. Tá? Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 10 graus é igual a 0,98 e o seno de 10 graus é igual a 0,17. E ele quer que a gente determine qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que nós precisamos fazer aqui é a construção do diagrama de corpo livre, né? Então, o que é o diagrama de corpo livre? Ele vai mostrar os vetores das ações destas forças, certo? Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, um pontinho. Neste ponto central é onde que o atleta se encontra. Então, você vai ter uma força vertical para baixo, que é a força peso, tá? Quanto vale essa força peso? Vamos lembrar ali, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa do atleta é de 80 kg, tá? E a gravidade é de 10 metros por segundo. Então, nós temos que o peso do atleta é de 800 newton, certo? Entretanto, né, o que nós passamos a ter? Parte dessa força, na verdade, né, vai ser distribuída pela corda de slackline, pela fita, até a árvore nesse sentido, e a mesma coisa acontece neste sentido aqui. Tá? Então nós vamos ter a presença de duas forças. Vou chamar aqui essa força de F1 e vou chamar essa segunda força de F2. Tá? Uma coisa interessante que nós devemos saber é o seguinte: como o atleta está no meio da fita, nós temos aqui a presença de um triângulo isósceles. Né? O que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais. Tá? Então nós vamos ter estes dois ângulos. Ele afirma para nós que é de 10 graus. Tá? Então, em relação à horizontal, é 10 graus. Tá? E voltando a essa questão do triângulo isósceles, eu posso afirmar, nessa situação, que a força 1 ela é igual à força 2. Elas apresentam, então, o mesmo módulo, tá? Mesmo valor de intensidade. Um erro muito comum nessa questão é a pessoa falar, são duas forças, eu tenho 800, divido por 2, cada uma recebe 400 newton de força, 400 newton de força é 4 vezes 10 ao quadrado, alternativa A, tá? Muito comum acontecer isso, tá? 800 de força, 400 para cada. Tá? Isso aconteceria se essas duas forças estivessem localizadas verticalmente para cima, tá? Porque pela sua totalidade elas teriam que segurar os 800 newton. Mas isso não acontece devido à inclinação de 10 graus que cada uma tem. Tá? Então a gente precisa das componentes. Né? O que são as componentes? A força F1 ela vai ter uma componente horizontal, que a gente chama de F1x. A nossa força F2 ela também tem uma componente horizontal, que é a F2x. Tá? Elas são iguais. Tá? E você tem aqui também uma força vertical, que é o que vai dar a sustentação vertical do peso, tá? Que é a força F1y,
e a força F1 2Y, tá? Então são essas duas forças, né? A força F1Y e a força F2Y, que são responsáveis por sustentar os 800 newton, tá? Então nós podemos afirmar que se a gente somar a força F1Y mais a força F2Y, elas vão ter que ser igual a 800 newton, certo? Posso afirmar que a soma dessas duas forças é de 800 newton. Posso afirmar também que elas são iguais, então 400 newton para cada, mas não são a força F1 e F2. Tá? Vou trabalhar com essa expressão, né? Por quê? A força F1y ela é realmente igual à força F2y. Tá? Só que como que vai ser dado, então, o valor dessas forças? Vai ser o valor da força F1 ou F2, já que elas são iguais, tá? Lembrando que a força F1y, ela está na vertical e ela é cateto oposto ao ângulo de 10 graus. Então, ela está associada ao seno, né? Então, F1 vezes o seno de 10 graus, tá? Dessa forma, nós podemos substituir nessa expressão e chegarmos na seguinte relação: F1 vezes seno de 10 graus mais F1 novamente vezes seno de 10 graus. Professor, mas era F2, por que virou F1? Porque F1 e F2 são iguais, né? Elas têm o mesmo valor. Isso vai ser igual a 800. Tá? Nós teremos daqui então que 2 vezes a força F1 vezes o seno de 10 graus vai ser igual a 800. Tá? A nossa força F1, lembrando que se eu descobrir o valor da força F1, a gente descobre automaticamente o valor da F2, já que são iguais, né? A 800 dividido por 2 vezes o seno de 10 graus. Tá? Posso simplificar o 2 com os 800, a gente vai ter aqui 400. Vou fazer continuar aqui. Então, nós chegamos que a nossa força F1 ela vai ser 400 dividido pelo seno de 10 graus. Tá? Então, F1 vai ser igual a 400 dividido por seno de 10 graus, 0,17. Tá? Então, a gente vai estar aqui dividindo por 0,17. Tá? Vamos fazer essa continha, tá? Não é uma continha fácil de fazer de cabeça. Como que eu faço divisão, né, com decimais, né? Vamos lembrar aqui, gente, é 0,17, né? Então você tem duas casas após a vírgula. Então você vai acrescentar duas casas aqui, tá? Porque você está trabalhando com centésimos e você vai desconsiderar a vírgula, ou seja, você vai fazer 40.000 dividido por 17, tá? Então vamos ver aqui, 40 por 17, né? O 17 cabe duas vezes no 40, vão dar ali, né? 2 vezes 17 vão dar 34, então sobram 6. Tá? O 60, o 17 cabe 3 vezes no 60. Tá? 3 vezes 17, a gente vai ter 3 vezes 7, 21. Né? Foi 2, 51. Tá? Então sobram 9. 90 dividido por 17, nós vamos ter aqui 5, né? Se eu não me engano são 5. Daí 3 vezes 7, 35, fica 5, vai, 85, sobra pra gente então 50. Tá? 50, né? Dividido por 17, a gente viu que 3 vezes, então são 2 vezes, que é o 34, né? 34 para 50, daí sobram 16. E daí já não dá para fazer mais divisões exatas, né? Daí eu teria que trabalhar com valores decimais.
Tá? Então a gente poderia falar aqui que isso é aproximadamente 2.352 newton. Tá? Como ele está trabalhando com notação científica na resposta, né, nós poderíamos dizer que é aproximadamente 2, lembrando 1000, né, são 3 casas, então 3,52 vezes 10 a terceira newtons. Tá? Bom, dá para ainda aproximar mais, né? Regra de aproximação para a primeira casa, né? Ele usou só uma casa decimal aqui, tá? Então, aqui é ímpar, aqui é 5, então arredonda para cima, né? Então, 2,4 vezes 10 a terceira newton. Aproximadamente, viu, gente? Uma aproximação aí bem até esdrúxula, porque seria 2.352, né? E ainda com umas casas decimais ali. Mas aproximadamente, então, seria 2.400 newton, que é 2,4 vezes 10 a terceira. Tá? Pensando-se nisso, nós teríamos, então, a alternativa D, 2,4 vezes 10 a terceira. Tá? Então, note que muitas vezes a impressão ela nos engana, né? De naquela 800 dividido por 2 é 400 para cada, tá? Isso vai depender da questão do ângulo, né, que vai estar sendo gerado, certo? Pessoal, se você gostou do vídeo, tá? Se ele foi legal, deixa seu gostei, tá? Se inscreve no canal para acompanhar conteúdo como este. Grande abraço, fui!